multiplicada. Hoje é o quarto dia do nosso jejum. Estamos ao vivo, depois de termos tido aí um pequeno problema na nossa internet, mas estamos de volta. Aleluia! E eu estava nesse primeiro momento aqui, cumprimentando alguns irmãos e querendo saber o que Deus tem falado com você nesse tempo de jejum. Tempo de jejum é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de orar, é tempo de ler, é tempo de investir tempo na palavra. Você sabe, eu orei muito por você hoje, para que você pudesse ter uma experiência individual com Cristo, com a palavra, fé, que os seus olhos sejam abertos. Ontem nós compartilhamos e depois no final tomamos a ceia, né? Se você não fez isso, faça, prepare aí os elementos da ceia. É importante você tomar a ceia, você receber a revelação, entendimento, clareza. Quando nós tomamos a ceia, quando partimos o pão, os nossos olhos são abertos. Então, tempo também de jejum é tempo de você tomar a ceia, de você receber esse alimento através do pão e do cálice. Me conte, o que você está achando desse jejum? O que Deus tem falado com você? Eu fico feliz que vários irmãos em várias cidades de Minas Gerais e do Brasil estão inseridos num tempo de jejum. Em Goiânia também nós temos um jejum precioso acontecendo, tem acompanhado as ministrações. Você sabe, é importante entender que tempo de jejum é tempo de você, principalmente esse que nós estamos falando sobre pela graça mediante a fé, é importante você entender os caminhos de Deus. Às vezes no jejum você vai enfrentar resistências, opressões. Em tempo de jejum também às vezes você vai receber ataques na mente. Mas saiba de uma coisa, é tempo de resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Sobre o diabo não tem promessa, mas sobre você tem. Por isso que você é atacado. Por que você é atacado às vezes? Porque você tem promessa. Porque tem algo muito grande que vai acontecer, algo muito especial que Deus vai fazer na sua vida. Não fique esperando por ataque nem por resistência. Não. Espere pela bênção. Espere pelo toque. Espere realmente por ser cheio do Espírito. Mas não despreze. Não seja natural. Seja espiritual para perceber que nesse tempo é tempo também de você prevalecer, de você ser enriquecido na sua fé, de Deus também fortalecer a sua musculatura espiritual. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que para esse tempo, meio-dia, para ouvir e para se alimentar da palavra de Deus. Hoje, nós enviamos esse livro para vários lugares do Brasil, vários lugares. Se você ainda não adquiriu, você pode me mandar uma mensagem e que eu vou fazer esse livro chegar até você. É muito importante você ter materiais que enriquecem a sua fé. É muito importante você ter palavra que te sustenta, que te fortalece. É isso que faz a diferença. Hoje eu quero falar sobre a lição 4, a fé que opera pela confissão. Nós já falamos nos outros 3 dias sobre a fé que opera por meio da pregação. Foi muito precioso, por isso que você tem que adquirir esse livro. Falamos sobre a fé que opera por meio da revelação. Ontem falamos da fé que opera pelo meio da apropriação. E hoje eu quero falar com você da fé que opera por meio da confissão. É preciso confessar. Deus tem planejado coisas boas para você. Deus está desejando que você desfrute de vida abundante. É a vontade de Deus isso. Deus deseja isso para os seus filhos. E é preciso você entender que a sua mente precisa ser renovada. Por quê? O seu espírito é novo, mas a mente é velha. E a mente precisa ser renovada porque às vezes nós temos conceitos, nós temos pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Nós trazemos do mundo, né, alguns conceitos, algumas frases prontas, alguns ensinamentos. Eu chamo isso também de crenças. São crenças erradas.
E se você quer mudar uma área da sua vida, comece mudando sua forma de falar. A partir do momento que você muda sua forma de falar, você muda também sua forma de agir. Sabe por quê? Preste atenção. A primeira coisa que eu quero falar para você, para abrir os seus olhos, para aquecer o seu coração, é que o comportamento é fruto de uma crença. Se você tem um comportamento errado, é porque existe uma crença errada. E essas crenças são formadas por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu leio e por aquilo que eu acredito. Então, vou identificar uma crença errada. Tem gente que diz o quê? Para mim, tudo é mais difícil. É uma crença errada. Você certamente ouviu isso do seu pai, você certamente ouviu isso de alguém que você admira, que você conviveu na sua infância, na sua adolescência. Aí o que acontece? O que você acredita? Para você tudo é difícil. Aí qualquer coisa que você vai fazer, você fala o quê? Estou falando, para mim é difícil. Aí você já espera a dificuldade, que às vezes é normal a todos. Tem situações, principalmente num país como o Brasil, que tudo é existe muita burocracia, né? Alguns chamam de burocracia, existe muitos processos, muitas coisas que é difícil. Aí o que você acredita? Para mim é difícil. Aí você leva essa crença para o casamento, você leva essa crença para os relacionamentos, você leva essa crença para a sua vida. Aí você começa a ter um comportamento de achar que tudo é difícil para você. Então, preste atenção, onde que essa crença começou? A partir do momento que você ouviu, aí você começa a falar. E aquilo que você fala se torna um hábito dentro de você. Quantas pessoas que acreditam que tudo para ele é mais difícil? Ele começou ouvindo, depois ele começou repetindo. Hoje ele tem um comportamento assim, na roda, de forma involuntária. O que ele diz? Tá, para mim é difícil demais. Tudo para mim é mais difícil. E deixa eu te falar. Enquanto você continuar falando isso, vai se tornar mais difícil. Cada vez se torna mais difícil. Mas quando você acredita, presta atenção, quando você acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem, que Deus é por você e não é contra você, isso também é uma crença. Aí você tem um comportamento que é fortalecido por essa crença. Aí pode ser que algo dê errado, que seja demorando, o que você fala? Vai cooperar para o meu bem. Deus está no meu time, Deus é por mim, Deus gosta de mim, Deus me ama. Você vê, você pode estar sofrendo até um ataque, uma dificuldade, uma situação, uma oposição, mas porque você tem uma crença certa a respeito de Deus, você tem uma confissão certa a respeito da palavra de Cristo, e você acaba tendo uma atitude certa. Vê como isso é sério. Por exemplo, Salmo 65:11, a palavra de Deus diz que o Senhor tem para nós dias felizes e anos de delícias. Você acredita nisso? Você crê nisso? Ou você é daqueles que está repetindo, nossa, o ano está difícil demais. Meu Deus, tudo para mim é difícil, esse ano está o mais difícil da minha vida. É preciso você crer que você é filho. Olha, vou falar aqui algo muito profundo e muito poderoso para você. Preste atenção. Você é filho. Se você foi feito filho, baseado no que João 1,12 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus trata você de forma diferente. Deus não mistura plateia. Deus trata você de forma diferente. Mas é preciso crer que é filho. É preciso, pastor, eu não sinto. Você não precisa sentir. Apenas você precisa crer. É preciso apenas crer. Mesmo nos dias da dificuldade, o que você precisa? Eu sou filho. Ponto final. Deus me trata diferente. Não estou dizendo que você não vai enfrentar dificuldades ou lutas. Não estou dizendo que você não vai passar por dias difíceis. Você pode. Todos nós passamos.
Mas nos dias difíceis você precisa confessar que você é filho, que você é bem-sucedido, que você é abençoado e que, como a palavra de Deus diz, o Senhor gosta de você, você vai ter dias felizes e um ano de delícias. Eu lembro de uma pergunta que um querido irmão fez. Às vezes quando eu vou escrever livros, né? Na verdade eu não sou escritor, vou apenas transcrever minhas palavras, eu lembro, vou corrigir, aí eu lembro de algumas perguntas, de alguns aconselhamentos. Eu me lembro de um dia que o irmão falou assim: pastor, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para merecer isso? A melhor pergunta não é fazer o que eu fiz de errado, mas é o que eu estou crendo errado. Porque na sua vida está ligado com o que você crê. Sabe por quê? A respeito do que você fez, tem a provisão do sangue. Mas a respeito do que você crê, não há como mudar. Se você crê que Deus está tratando você, se você acredita que Deus está tratando com você, que você está sendo tratado por Deus, por mais que existem versículos dizendo que seus pecados foram perdoados, que Deus tem pensamentos bons a seu respeito, não há nada que possa acontecer a menos que você acredite no que está escrito. Entende o quanto isso é importante? Tem gente que crê que o líder não gosta dele. Aí qualquer coisa, qualquer interpretação, a base é só essa: ele não gosta de mim, é só isso. É que o que você faz não é bem feito. Então, são crenças que precisam ser mudadas. Como que eu mudo uma crença? Estou convencido. Você muda uma crença falando. Falando. Você encerra um pensamento falando. Se eu fizer um silêncio aqui agora, né? Eu pedir você para fazer um silêncio e falar para você assim: faça silêncio agora. Pense na melhor viagem que você teve. Aí você vai começar a pensar: qual foi a melhor comida que você fez? Aí se eu começar a falar, começar a te fazer perguntas e tudo, aquilo vai te atrapalhar. Você sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, a sua língua, ela tem uma autoridade no seu corpo. Impressionante isso. Quando você fala, tanto que isso é poderoso, quando você fala, os outros órgãos submetem ao que você está falando. Por isso que quando você fala: nossa, eu não sou nada, não sou ninguém, nossa, eu tenho dificuldade, nossa, eu preciso avançar, até nas orações, depois te dá uma baixa, você fica mal. Por quê? Porque o que você falou, seu corpo reagiu. A sua mente concordou e o seu corpo reagiu. A sua língua, ela exerce uma função muito poderosa. Então é preciso entender que você precisa ter clareza em harmonizar aquilo que está escrito com aquilo que você fala. Se você quer interromper pensamentos, começa a falar. Como que eu interrompo pensamentos? Falando. De repente vem alguns pensamentos, eu começo a falar o que está escrito na palavra, o que Deus diz ao meu respeito. É preciso você entender isso. Quando você fala, você está ativando algo. Você está dando autoridade para aquilo acontecer. Por exemplo, como que Deus trabalha? Pela graça mediante a fé. A graça é a parte de Deus, é Deus dando tudo para quem não merece nada. Mas a fé é a minha parte. E como que eu, potencializo, aciono a minha fé? Quando eu falo. Quando eu declaro: pastor, eu tenho o meu jeito, eu não sou de falar, na verdade eu não falo quase nada. Você crê pouco. Quem não fala quase nada, não crê muito. Ah, você não me conhece, não preciso te conhecer. Eu vou ser simplesmente guiado e eu vou ter que falar o que está escrito. 2 Coríntios 4,13 diz o quê? 2 Coríntios 4,13 diz o quê? Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Se você não fala, você não crê. Se você crê, você tem que falar. Aí tem gente que fala assim: então minha mulher crê muito, que ela fala muito. Não, às vezes fala muita coisa errada. Tem gente que fala muito, mas se você for pegar o que ele falou, 96% não está em harmonia com a Bíblia. Fala muito, mas critica. Me perdoe.
Mas falar muito não significa que você crê muito. Quando eu digo que falar muito, é falar muito a palavra. Falar muito o que está escrito. Jesus foi tentado pelo diabo. Ele falou alguma coisa dele? Ah, você não sabe quem está mexendo. Ah, eu sou de tal lugar. Ah, ele falou a palavra. Ele falou o quê? Está escrito. A despeito que você tem passado hoje, o que você tem dito está escrito. Vou repetir. A despeito do que você tem passado, enfrentado, a respeito do que você está lidando hoje, o que você tem falado? Por exemplo, você está enfrentando um ataque espiritual? O que você tem falado está escrito. Você está lidando com a situação no seu casamento? O que você disse a respeito do que está escrito? A sua situação financeira, quantos versículos você sabe disso? Entende que eu estou falando como a fé opera? Deus já liberou muitas coisas para você. Nossa, domingo eu vou pregar uma palavra. Hoje eu estava aqui na minha sala preparando essa palavra que eu vou pregar domingo. Mesmo se você não for de Belo Horizonte, você tem que ouvir pelo YouTube depois. É poderosa demais. É rica demais. É muito forte sobre a respeito da questão da fé. Vou falar sobre fé domingo. Você sabe, a moeda do céu é a fé. Mas alguns confundem a fé com o sentimento. Por que algumas pessoas não costumam falar, não declaram está escrito? Porque diz que não está sentindo. Esse é o seu problema. Para de ficar querendo agir ou reagir a situações só porque você não está sentindo algo. Fale sem sentir. Fale sem ver. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar a sua situação. Exemplo, você está com uma doença. Você está com uma situação. Você está sentindo algo. Ok? Você está aqui um exemplo. É como se eu estivesse aqui agora, eu estou sentindo algo. Esse aqui é um mundo. É sobre isso que eu quero falar domingo. Isso aqui é um reino. É o reino dos sentimentos. É o reino que eu estou vivendo hoje. O reino natural. É como se tivesse um marco aqui agora, aqui do meu lado, aqui. E eu entro no reino espiritual, passo para esse reino e vou procurar saber o que nesse reino está dizendo acerca da minha situação. Esse é o reino da fé. Aí se no reino da fé eu falo algo, o que está escrito, então eu pego algo que está no reino da fé e trago para esse reino e digo, olha, você está sentindo isso agora, mas no reino da fé, e esse é o reino que agrada a Deus, eu tenho uma palavra, está escrito. Vocês estão me entendendo? Não, se você está me entendendo, por favor, só para eu interagir com você, diga aí alguma coisa que Deus está falando com você aí, ou uma expressão, amém, eu declaro o reino da fé, eu falo isso, fala alguma coisa aí, só para eu saber que você realmente está conectado comigo e Deus está falando com você. Infelizmente nós somos guiados pelo reino natural. Aí eu estou mal, não, estou mal demais, nossa, retaliação demais, não, problema demais, luta demais, dificuldade. Vá para o reino da fé. Busque o que está escrito lá e traga para a sua situação. Por favor, você está me ouvindo? Você está entendendo o que eu acabei de falar? Se isso faz sentido, se você falou, nossa, estocou meu coração, então, por favor, escreva alguma coisa aí, só para interagir. Presta atenção, o que eu estou agora lidando, a minha situação, faz parte de um mundo, de um reino natural. Não tem como eu ignorá-la. É uma dor. Tem pregador que diz, não, essa dor não é real. Que história é essa? Não é ele que está sentindo, é real sim. A tristeza é real, a angústia é real. Não estou ignorando o fato, mas deixa eu te falar, no reino da fé, que não é desse reino,
É onde o nosso Senhor opera por meio da sua palavra, que é algo que não é visível. Eu preciso trazer desse reino algo superior ao que eu estou sentindo e declarar isso, e sustentar isso, e proclamar isso pela fé. Quando isso acontece. Por que Jesus chegou para os discípulos lá em João 21 e perguntou: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Eles disseram não. Ele disse: joga do lado direito. E aí o que é interessante, Lucas 5 também é a mesma história. Aí eles disseram: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que significa isso? No natural, eles viram que não tinha peixe, mas Jesus trouxe do reino da fé uma palavra gerativa, criativa, e quando eles entrarem em concordância com essa palavra, sobre a tua palavra eu vou falar, eu vou lançar. Pegaram tantos peixes, oh meu Deus, isso está tocando seu coração? Isso realmente, você está conseguindo entender o quanto isso é poderoso? Por isso, saia desse campo, saia desse nível de sentimento. Eu não estou sentindo, eu não falo, tal. Acordei empolgado, eu declaro, mas não, eu estou mal, pastor. É verdade, mas você sabe o que tem poder? É no dia mal você se levanta e fala: hoje eu vou crer, hoje eu vou falar pela fé. Não estou sentindo nada, está difícil, está complicado, mas hoje eu faço uma escolha, eu vou crer, eu vou declarar. Hoje eu declaro: eu sou amado, eu sou abençoado, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Onde eu coloco as minhas mãos vai prosperar, essa célula vai ser uma bênção, eu vou resolver essa questão, esse conflito no meu casamento, eu vou ter sabedoria para lidar com ele. Quando você faz isso, você está acessando algo pela fé, está trazendo essa realidade para a sua realidade natural. Isso em todas as áreas. Um abraço, querido pastor Márcio Alves. Pastor Márcio é pastor nos Estados Unidos, supervisor da videira e de todas as nossas igrejas nos Estados Unidos e no Canadá. Um grande homem de Deus. Já esteve conosco e estará conosco ainda esse ano, se ele quiser, é claro. Sabe, é preciso então confessar. Tem um texto da palavra de Deus, conecta comigo aí que esse texto é poderoso. Marcos 11, 22, diz assim: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que disser, qualquer que falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que lhe disser será feito. Nesse texto, tem 3 vezes a palavra disser, e uma crê. Então está prestando atenção nisso? Você está entendendo? Se você falar e crer, assim se fará aquilo que você falou, conforme você disse. Marcos 11, 24. Porque a fé opera por meio das palavras. Eu criei, por isso é que eu falei. Versículo 9, a Bíblia diz o quê? Se com a tua boca confessares e com teu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, o falar vem antes do crer. O falar vem antes do crer. Aquela mulher que tocou em Jesus e ela foi curada, muitos acreditam que a cura aconteceu no momento que ela tocou. Aleluia. Eu não quero discutir com você, a fé que você tem é para ti mesmo, mas eu vou falar o que eu creio. Você tem o direito de avaliar e descartar se não fizer sentido. Quando ela tocou, materializou a cura.
Quando que a cura foi liberada? Porque a mulher dizia, se eu apenas lhe tocar. Sabe por que eu não creio que o toque apenas foi suficiente para o milagre? Porque senão todos os outros que estavam tocando em Jesus, e era uma multidão, eles teriam sido curados, libertos. Alguns estavam tocando como se toca no famoso. Alguns estavam tocando que às vezes não tinha nem tanta opção, talvez, né, um lugar pequeno. Quem é ele? Cadê ele? Não sei o quê. E ali a pessoa é envolvida. Aquela mulher, ela tocou. Mas o que impulsionou a sua fé? O que levou ela até aquela atitude de fé foram as suas palavras. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Jesus disse, de mim saiu virtude. Por quê? Porque as suas ações precisam acompanhar aquilo que você fala. Tem gente que crê, mas não contribui. Será que ele crê? Ele quer prosperar, mas nunca contribui. Ele não tem uma atitude. Ele não fala, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu vou ter. Ah, pastor, eu não vou não. Deus que falou com você? Porque se foi Deus que falou com você, ele vai trazer um recurso. Ou ser guiado pela circunstância. Você sabe, é interessante que Jesus fazia declarações antes do milagre acontecer. Ele nem tinha ressuscitado Lázaro, mas o que ele disse para as irmãs dele? Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Antes de Lázaro ressuscitar, ele já dizia que ele era a ressurreição. Ele falou antes do milagre acontecer. Seja muito bem-vindo todos que estão passando aqui. Se você não me segue ainda, de alguma maneira Deus o trouxe para cá, alguém te indicou, você viu ao vivo, Deus tem algo para fazer na sua vida. Nós estamos na campanha de jejum e hoje é o 4º dia. E eu estou ministrando sobre esse livro, ó, pela graça mediante a fé. É muita fé, fé. Deus está enchendo você de fé. Ah, eu imagino como não será depois no final desse jejum, os milagres que não vai acontecer. Hoje de manhã chegou um milagre para nós. De uma irmã que precisaria fazer uma cirurgia, mas surpreendentemente repetiu o exame, o médico falou, aconteceu alguma coisa, porque não tem mais aqui o que a gente viu. Fé. Tem um ambiente de fé sendo gerado para milagres de coisas grandes no nosso meio. Mas é preciso falar. Jesus foi curar o cego em João 9. Quem é cego, claro, ele não vê coisa alguma. A visão é escura. Mas como o Senhor despertou fé naquele homem, quando o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Aquele homem disse, uau, ele é a luz do mundo. Eu nunca vi a luz. A primeira luz que eu vou ver vai ser Jesus. Que precioso. Está entendendo? Eu vou repetir. O homem era cego. Jesus vai curá-lo. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Ele falava antes de operar o milagre. Tem coisas que vão acontecer na sua vida nesses dias, mas é preciso falar. É preciso abrir a boca. É preciso declarar. É preciso você realmente fazer proclamações. No dia que você talvez menos merece, é nesse dia que você precisa falar. No dia que talvez você não está sentindo nada, fale, declare. Fale também o que você está sentindo. Senhor, eu não estou sentindo bem hoje, estou mal, estou triste, estou angustiado, tem uma situação específica que me entristeceu, mas decido crer que o Senhor tem algo bom para mim. Vou me levantar e vou crer na tua bênção, vou crer no teu favor. Hoje eu vou falar, não estou sentindo muita coisa, vou colocar uma canção ungida, mas vou levantar as minhas mãos, vou abrir a minha boca e vou fazer uma proclamação. Por que é importante você declarar? Porque 2 Crônicas 7,15, olha o que diz 2 Crônicas 7,15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que são feitas neste lugar. Os meus olhos estão abertos. Deus não somente ouve, mas Ele vê. E os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que é feita. Então é preciso falar.
A principal confissão que você tem que fazer todos os dias é que você é filho, é que você é amado, é que você é abençoado, é que sobre você não há mais culpa e nem condenação, é que todos os seus pecados foram perdoados, é que você tem a fé de Deus habitando dentro de você. O que você precisa declarar? É o que a palavra do Senhor diz. Você sabe? Romanos 10, eu finalizo com esses dois exemplos. Romanos 10 afirma que a justiça decorrente da fé se expressa em falar, não em fazer. Se expressa em quê? Em falar. É proibido fazer? Não. Mas você tem que fazer algo fruto daquilo que você falou. Vou te dar um exemplo. Creia e fale. Creia e fale e depois faça. Quando Deus foi criar todas as coisas, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas. E a Bíblia diz que Deus disse. O que Deus fez? Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele falou e aconteceu. Então, esse é o terceiro princípio que eu estou te ensinando hoje. Quarto, quanto mais você fala, mais Deus acrescenta na sua vida. Olha o que diz a palavra em Marcos 4, 25. Marcos 4, 25. Ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto mais você fala que é, quanto mais você fala o que tem, mais lhe será acrescentado. Quanto mais você fala que é filho amado, que você é perdoado, que você é nova criatura, que você é justiça de Deus. Quanto mais você fala que pode todas as coisas, quanto mais você fala que você tem a unção e que essa unção te ensina, te habilita todas as coisas, quanto mais você fala que você pode todas as coisas, quanto mais você declara, mais o Senhor te acrescenta. Mas vou falar isso aqui, não ia falar não, mas vou falar. Quanto mais você fica se desmerecendo, dizendo que não pode, não consegue, não dá conta, mais isso cresce na sua vida. O princípio é o mesmo. Você quer ter uma rede abençoada, ter uma célula, um discipulado abençoado? Declare, fale. Você quer que os seus filhos cresçam em maturidade, sabedoria, inteligência, espiritualidade? Fale, declare, proclame. Falar é profetizar. Ezequiel 37 diz que o Senhor leva o profeta num vale de ossos secos e diz: profeta, por acaso poderão reviver esses ossos? Ele diz: tu que sabes, Senhor. O Senhor disse: eu que sei, então declare sobre eles. Profetiza, fala. E a Bíblia diz que quando ele chegou, era um vale de ossos secos. Quando ele foi embora, era um exército poderoso e numeroso. Quando é que a realidade, quando é que a circunstância mudou? Quando o profeta abriu sua boca para falar. Quando você está falando, você está fazendo proclamações, declarações. Mas você não tem que dizer: eu declaro. Isso tem algum poder? Não. A palavra de Deus diz isso. Por isso eu declaro o que está escrito na palavra. Quando você fala em harmonia com a palavra, quando você declara o que está escrito, a morte é transformada em vida. O caos é transformado em harmonia. A confusão é transformada em paz. O lugar onde tinha maldição agora se transforma em um lugar de bênção. Aquele homem, Ezequiel 47, está registrado, chegou num vale de ossos secos. Tudo que ele via era morte. Tudo que ele via era um caos, era horror. Era um cenário feio. Mas Deus disse:
Fala, profeta. E a partir do momento, o versículo 7 diz que ele começou a profetizar, ossos começou a bater sobre ossos. E ele começou a declarar que iria nascer carne, tendões, e isso aconteceu. Mas ele olhou e disse, não tem um espírito, e Deus diz, não tem porque você não profetizou. E aí no versículo 9 e 10 ele diz, então profetize. E ele falou que ia entrar neles o espírito e eles iriam viver. Tem alguma situação talvez na sua vida? Todos nós temos, seja humilde para reconhecer. Todos nós temos. Talvez algum momento da nossa vida, alguma circunstância que você olha e parece que é um vale. Você não quer acreditar nisso, mas é fato. Hoje você pode mudar esse cenário. Você muda fazendo, dando jeito, você muda falando. O diabo diz para você que não está funcionando. Eu vou finalizar dizendo uma coisa para você. Tudo que o inimigo tem falado para mim, eu estou fazendo o contrário. Não funciona, vai falar, é agora que eu vou fazer. Não vai dar certo, falar, agora eu vou fazer mesmo. Por quê? Porque se ele é o meu inimigo, ele vai tentar me persuadir a fazer o contrário. Por que o diabo diz que só ficar falando não resolve? Porque ele sabe que resolve. De alguma maneira ele já percebeu. O universo foi criado pela palavra, pela fala. Ele é sustentado pela fala. E tudo que nele existe, Deus sustenta pela fala. Eu vou encerrar a live agora. Mas o Espírito não vai encerrar com você. Eu queria que você colocasse uma canção ungida agora e começasse a falar. A falar o que você quer ver, não o que você está vendo. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Amanhã estou te esperando aqui, meio-dia, em nome de Jesus. Encaminhe essa live para 5 pessoas agora.